O mercado respeitou as regiões de análise pré-mercado aqui no índice. Em Nasdaq segurou na região de compra, segurou na região de venda. Bitcoin segurou 2 vezes na região de venda e lá em cima também segurou na região de venda. Esses estudos aqui eu mando todos os dias para os meus alunos, basta clicar no arquivo e importa diretamente no grupo do Profit dos meus alunos. Então nessa primeira região de venda, o mercado já abriu rompendo ela, então não tem como negociar nela aqui. Nós excluímos. Depois ele chega na primeira região de venda, que seria a liquidez de todo esse pessoal que estava negociando enquanto o mercado estava lateral. Sabendo disso, depois que o mercado fechou no dia de ontem, nós tivemos essa distância de 900 pontos até a abertura do dia de hoje e mais 1.600 pontos contando com todo o movimento. Com esse contexto dado, isso significa que o mercado fica caro após fazer essa esticada. Aqui ele deixou o meu pivô de baixa. A gente pode ver a movimentação que ele fez nesse candle e aqui foi a minha venda. Eu tinha como ponto de saída essa retração Fibonacci de alta aqui entre 50% a 61,8%, mas quando ele chegou nessa região, o volume aumentou e fez com que eu segurasse um pouco mais esse trade e eu fui ver como que ele trabalhou no fechamento de gap, que é um ponto de liquidez importante também. Aqui ele fez um pivô de alta contra a minha operação e foi quando eu decidi sair. No grupo dos meus alunos no Discord, eu também mandei essa região aqui de liquidez, que eu também interpretei como uma região importante. E quando ele chegou nesse ponto, ele deu uma travada. Seria muito difícil comprar aqui e manter um trade. Mesmo com o stop aqui embaixo, não teria estopado, mas eu acho difícil algum trader ter feito isso. E se a gente marcar essa movimentação de alta, ele também não chegou aí nos 50% para a gente poder vender, muito menos chegou esticado. Então, usando essa região de compra, o mercado deu mais um trade. E qual foi o racional dessa região de compra? Nós temos a retração Fibonacci de toda essa movimentação de alta, e aí eu marquei do topo ao fundo. Aqui, nessa região verde, é a região de 61,8%. Só que a gente tem uns pontos de liquidez importantes aqui abaixo. Por isso que o mercado ele tende a ultrapassar um pouco o ponto de 61,8% para poder buscar justamente esses pontos mais relevantes de liquidez. Então aqui a gente tem os 182 mil pontos exatamente aqui e também o fundo importante aqui. Depois dessa captura de liquidez, ele ativa um pivô de alta e vai até a retração Fibonacci dessa movimentação aqui de baixa, trava 2 vezes no 61,8% e da Fibo desse topo até esse fundo, você pode ver que ele segurou aqui no 50%. Isso só falando do índice. Agora vamos entender um pouco dos outros pares de moeda. Mesmo vocês não operando, é importante saber porque o racional também é o mesmo. A minha parceria com a Black Arrow, eu vou dar mais informações para vocês no meu Instagram. Por enquanto, eu só vou mostrar os pontos de compra e de venda. Vamos colocar aqui o Bitcoin, os estudos do Bitcoin. Aqui, ele já chegou rompendo essa Fibo. Eu mandei mais ou menos aqui os estudos e ele continuou subindo. Então, essa Fibo teria que acompanhar aqui, mas também ele não chegou a retrair tanto. Então, vamos dar atenção só nos pontos que o mercado chegou. Esse primeiro ponto seria a retração Fibonacci desse fundo até esse topo aqui. Ele foi justamente no 61,8% e pegou a liquidez desse topo. Então perceba o padrão. Pontos de liquidez com pontos de Fibonacci. Ele chega esticado. Dá para a gente ver como ele faz essa movimentação reta. Subiu aí 2% desde o último fundo. E para a gente fazer uma simulação de contratos, eu vou tentar usar um stop de 100 para ficar mais fácil da gente calcular o risco-retorno. Então aqui usando um stop de R$100, 0,1 contratos de Bitcoin, ele chegou a andar R$275. Esse ponto seria um bom ponto de saída porque é exatamente os 50% dessa movimentação de alta, junto com esses pontos aqui de liquidez desse topo e também desse fundo.
Depois ele pega a liquidez novamente do topo, arma mais um pivô de baixo. Então aqui a gente pode medir de novo o nosso stop de 100. Aqui passou um pouco, então a gente diminui os contratos, que é chamado de lotes aqui no mercado internacional. R$ 98,00 de stop, chegou a pagar 194. A retração Fibonacci, que era marcada desse topo, agora eu movo para esse topo aqui mais acima e ele faz a mesma coisa. Captura a liquidez do topo, retrai, para no 61,8%, junto com essa região de liquidez, onde nós temos esse topo e esse fundo. Então aqui seria uma ótima região de saída e também uma nova entrada. Ficando barato em região de liquidez e retração Fibonacci, nós podemos entrar aqui. Vou medir agora um stop de 100. R$100 de stop e ele chegou a pagar até o topo 522. Onde que no índice você teria esse potencial de retorno de uma forma um pouco mais rápida. Até esse topo aqui, ele andou R$1.000 para frente, mas seria um pouco mais difícil da gente segurar tudo isso. E aqui, nessa outra região que eu marquei, era um ponto de troca de polaridade, fundos que viram topo. De R$100 de stop, ele pagou 155. Aqui ele andou um pouco menos, ele parou nessa região de trava, onde os preços foram bem negociados, e depois deu continuidade com o pivô de alta. Em Nasdaq também eu vou importar os estudos que eu marco na minha análise para o mercado. E aqui nós temos a primeira região de compra. Aqui a frequência do mercado estava um pouco acima do normal e a amplitude também não estava muito interessante, mas o trade aqui chegou a pagar 3 vezes o risco. Aqui o gatilho também não apareceu, aquele gatilho que nós gostamos de usar, então fica até difícil da gente medir o momento de entrar e de sair. Então eu não vou nem calcular o risco-retorno dessa operação, porque foi um pouco mais difícil de a gente entrar. Eu queria mostrar aqui para vocês também os pontos de liquidez no índice. Boa parte do nosso operacional é baseado aqui nesses pontos de liquidez e dá para a gente ver como que o mercado tem uma trava aqui nesses pontos. Temos aqui nessa mínima. Antes, quando ele vai subir aqui, ele dá uma travada nesse fundo. Depois, quando ele sobe, ele trava aqui também. Quando vai cair, ele para nos 182 mil pontos. E também a VWAP diária serve como pontos de trava. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar aqui no meu Instagram que eu vou estar respondendo todo mundo. Então é isso, valeu, falou e até mais.